Hola a todos, que tal estáis? Pessoal, nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já estávamos vendo há algumas semanas, certo? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver pretérito perfecto simple, só que agora a gente vai estudar os verbos irregulares. Na primeira parte, a gente estudou somente os regulares, ok? Então, veja, pra gente começar aqui, a gente vai dar uma relembrada nos marcadores de tempo, que também chamamos marcadores temporales, ou seja, que ali verbos de tempo nós utilizamos com este tempo verbal. Mira, utilizamos ayer, né? ¿Os acordáis que é ayer? Ontem, anoche. Então, muito cuidado, porque isso aqui pode nos confundir. Anoche quer dizer noite passada, ou seja, ontem à noite, ok? Anteayer, la semana passada, el mês passado e tem muito mais. El año pasado, el verano pasado, las últimas vacaciones, el invierno passado e por aí vai. Tudo que você for falar que for um fato que acabou, que ficou no passado, a gente usa esses marcadores e usa esse tempo verbal. Outra pergunta aqui. Por que a gente chama pretérito perfecto simple? Veja, quando a gente vê a palavra simples, né? É porque só contém um termo. Então é isso, ó. Quando a gente usa esse pretérito perfecto simple, a gente só usa um verbinho apenas, só. Beleza? Aqui, ó, eu coloquei os pronomes pra gente relembrar, né? Eu, tu, ele, ella. Aí tem o usted também, vou colocar aqui. Usted. Nosotros ou nosotras. Vosotros ou vosotras. Ellos, ellas e ustedes. Beleza, quase no gol. Então, aqui a gente vai ver alguns irregulares. Só que a gente tem muito mais. Aqui eu só tô dando alguns exemplos, ok? Por isso que eu digo para vocês. Se você tiver dúvida de algum verbo irregular, o que você faz? Você vai lá no verbo reverso, coloca o verbo que você tem dúvida e aí você vai procurar quando aparecer assim, pretérito perfecto simple. E aí lá vai estar conjugado da forma como você precisa, ok? Também pode ser que esteja assim, pretérito indefinido. Pretérito indefinido é a mesma coisa que pretérito perfecto simple. Vale? Vamos começar aqui, olha só. Primeiro, a gente tem o verbo ser e o verbo ir. Por que eles estão juntinhos aqui nessa primeira coluna? Porque eles têm a mesma conjugação no passado, certo? Então, o verbo ser e o verbo ir, mesma conjugação. Repara uma coisinha aqui em todos esses verbos. Diferente do verbo regular, o verbo regular aparece com acento, lembram? Aqui não. Aqui não aparece com acento, não tem acento, beleza? No, ou seja, no lleva tilde. Mira, vamos a decir, eu fui, tá? Então, repare na entonação que a gente dá, ó. Eu fui, tu fuiste, ella fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis e ellos fueron. Repare, isso daqui é importante, ó. Fueron. Veja que tem um E aí, uma ditongação, ok? Agora, verbo poner. Verbo poner, mira, como se queda muy diferente. Yo puse, tú pusiste, ella puso, nosotros pusimos, vosotros pusisteis y ellos pusieron. Dieron, mira, ye. Também houve uma ditongação. Agora, verbo tener. Vamos ao verbo tener. Yo tuve, tú tuviste, ella tuvo, nosotros tuvimos, vosotros tuvisteis e ellos tuvieron. Também uma ditongação aqui na terceira do plural, ok? E o último verbo que eu trouxe para vocês é o verbo hacer, né? Verbo hacer. Vamos a ver. Yo hice, tu hiciste, él hizo, e aqui é importante, porque veja, em toda conjugação a gente tem o verbo ser com a letra C. Somente na terceira do singular que houve uma
uma diferença. A gente tem a letra Z no lugar do C, ok? Então vai ficar él hizo. Então eu quero falar que alguém fez a tarefa, eu vou falar João Henrique hizo la tarea, quer dizer que ele fez, tá? Então a gente usa hizo. Nosotros hicimos, vosotros hicisteis e ellos hicieron. Então aqui houve uma ditongação também. Repare que a ditongação acontece em todos os verbos na terceira do plural, ok? Aqui eu trouxe 3 exemplos. Vamos saber os exemplos. Mira. Número 1. Ayer la tarea de español. Entonces imagina que sou eu mesma que estou falando isso, primeira pessoa. Então vamos ver como que vai ficar o verbo a ser para yo. Mira, yo hice. Então eu vou colocar aqui, ó. Ayer hice la tarea de español. Bueno? 2. A Madrid el verano pasado. Imaginemos que tú y tu familia viajaron el verano passado. Então aqui você vai falar como se fosse você e sua família. Então você vai usar nosotros. Vamos ver aqui, ó. Nosotros, primeira do plural, certo? Então vamos utilizar o verbo ir, né? Para você dizer que nós fomos para Madrid no verão passado. Como que a gente pode colocar esse verbo de forma adequada? Vamos lá. Nosotros, aqui eu tenho o verbo ir, certo? Então eu vou falar fuimos. Então eu coloco aqui, ó. Fuimos a Madrid el verano passado. Então o verbo ir, irregular. E se eu fosse usar o verbo viajar? Viajar não é irregular, ele é regular. Eu poderia somente falar viajamos a Madrid el verano passado, ¿vale? Agora 3. Donde los libros? Agora uma pergunta para você. Então eu vou utilizar a segunda pessoa, tá? Ou seja, tratamento informal. Então eu quero te perguntar onde que você pôs, onde que você colocou os livros. Então eu vou usar a segunda pessoa. E aí eu vou utilizar o verbo, vou falar o verbo poner. Como se queda? Donde pusiste. Então eu vou colocar aqui. Donde pusiste los livros. Vale? Então é isso, gente. É muito simples. A gente tem, né? Esses verbos vocês precisam fazer um esqueminha no caderno aí, como eu fiz, né? A tabelinha. E lógico que a gente tem muito mais verbos. E aí a gente usa o verbo reverso quando a gente tiver dúvida para conjugar um verbo en el pretérito perfecto simple. Vale? Hasta luego!